Nesse vídeo eu não vou mostrar ganhos, e sim a regra dos dois stops. Por que dois stops? Porque a melhor decisão a se fazer é parar quando você tem duas percas. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente qual é a minha linha de raciocínio e por que essa é a melhor decisão. O mercado não nos deve nada. Hoje eu fui stopado no payroll. Houve uma captura de liquidez, eu estava posicionado no GBP/USD e infelizmente ele seguiu o seu fluxo sem mim. Estava certo, mas no momento errado. Então, galera, vamos lá. O que aconteceu aqui no GBP/USD? Bom, primeiramente, lá no gráfico do semanal, eu tinha uma estrutura totalmente altista, certo? A minha estrutura principal aqui era compra, e o mercado ele respeitou essa resistência aqui pela terceira vez, inverteu a estrutura, né? Tentou fazer um fundo mais baixo, não conseguiu renovar, e aqui eu tive a inversão de estrutura, aonde o preço foi lá, testou novamente a resistência e teve essa grande rejeição aqui, ó, de baixo, esse grande candle baixista, mostrando que aqui nessa resistência tinha muito volume vendedor, correto? Qual que foi a minha visão? Bom, eu tenho estrutura do semanal altista, correto? O que que eu fiz? Eu identifiquei essa região de resistência, que é minha área de interesse. Toque, 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 toque. Toda vez que o mercado estava acima dessa resistência e desse suporte, né? Ele subia acima e caía quando estava abaixo. Não foi diferente aqui meu raciocínio. Quando eu percebi que o mercado, depois dessa grande queda, esse grande volume, esse grande candle semanal, fez esse movimento engolfando várias semanas anteriores e estava abaixo da resistência, né? E teve esse candle gatilho me mostrando rejeição nessa área, eu já fiquei observativo, porque o candle fechar dessa forma, numa resistência forte, significa que o mercado tem força para continuar o movimento altista, correto? O que que eu fiz? Fui lá para o diário para validar mais, né, meus dados, minhas confluências. Aqui eu percebi que o diário já tinha invertido a estrutura. Olha só, olha quantos dias de queda aonde a estrutura era compradora e aqui se encontrava baixista. Aqui é a área de interesse no semanal que eu demarquei. Porém, aqui também é uma área de interesse diária. Então, é uma área de interesse semanal e uma área de interesse diária. Então, ela é mais forte ainda, por ser uma região forte em ambos os tempos gráficos, certo? Olha só, fica mais nítido ainda no diário. Toque, caiu, toque, subiu, toque, subiu, toque subiu, subiu, toque caiu, caiu, e assim sucessivamente, como vocês podem observar aqui. Beleza? Qual foi meu gatilho para me ficar de olho nessa operação e fazer essa venda? Bom, quando o mercado voltou para testar essa região aqui novamente, eu observei que tive vários candles de rejeição, então tecnicamente era uma área forte, porém eu não entro só por causa da rejeição, eu preciso da confirmação. Qual seria a minha confirmação? O engolfo, o candle de engolfo. Depois de uma rejeição, eu espero a confirmação, que é o engolfo, aquele candle cheio, envolvente, que você vê que está entrando força vendedora ou compradora. E foi esse candle aqui, certo? Não tive oportunidade de pegar um reteste aqui, porque se eu voltar um pouco o gráfico, já era outra data, era uma sexta-feira e não teve como eu pegar. Se eu não me engano, foi aqui, ó. O candle fechou, voltou e não me deu oportunidade, correto? Porém, o mercado veio testar aqui a área novamente, me deu uma, duas, três, quatro candles de rejeição, quatro dojis em diferentes formas, olha só. O que que eu aguardei? Aguardei uma confirmação, que foi esse candle aqui de engolfo. Olha só, esse candle de engolfo engolfou 4 dias anteriores. Pô, se eu não perceber que
essa região é região forte depois de candles como esse e uma confirmação dessa, você entende? Então, eu observei, pô, ainda tem uma média móvel aqui passando, né? EMA exponencial 50 períodos. O que que eu fiz? Desci lá por 4 horas e percebi uma mudança de estrutura. Era a confirmação que eu estava esperando. Quando o 4 horas inverteu a estrutura nessa região aqui e fez um novo reteste, eu não pensei duas vezes antes de vender. Entrei nesse candle de engolfo aqui, ó, com stop um pouco acima desse topinho aqui. Mas ele até desenvolveu e hoje pela manhã, sexta-feira, 5/6, tinha dados do payroll, né? O mercado veio e me capturou meu stop loss. Não necessariamente meu stop loss. Como essa aqui é uma área de interesse muito forte, uma kill level de número redondo, observe 34.500. Nesta região tem muitos stops. Então, as grandes instituições vão ficar de olho nessa região aqui, que aqui tem muita contraparte de compra, de venda, vocês entendem? Então, o mercado veio, capturou os stops que estavam aqui e despejou na tendência principal, correto? O grande mal disso é porque você pode estar certo, mas se tiver certo na hora errada, vai acontecer esse tipo de situação. Então, de primeiro momento é frustrante, porém eu fico feliz de ter acertado mais uma vez a direção do movimento, porém foi estopado. E, consequentemente, são dois stops na semana. Tem muito tempo que eu não sou estopado dessa forma, certo? Dois stops. Meu outro stop foi no AUD USD, no começo da semana. Aqui eu estava completamente errado. Eu tinha um viés claro, que era buscar essa próxima estrutura aqui. Eu tinha um bullish engolfo aqui de alta, tinha estrutura anterior. Então, não era uma operação mais ou menos. Eu acredito que meu erro foi ter entrado bem aqui, ó, enquanto esse candle estava em desenvolvimento, certo? Se eu tivesse esperado esse candle fechar, eu não teria entrado na operação, porque eu não teria gatilho de 4 horas. Então, eu meio que tentei antecipar que continuaria o movimento aqui de alta, mas normalmente eu espero a confirmação do candle, certo? Observam que esse candle aqui fechou abaixo do suporte. Então, como esse candle estava em formação, eu tentei antecipar lá no 4 horas que ele fecharia positivo. De fato, ele fechou positivo. Mas o certo era eu ter entrado nesse reteste e esperado o engolfo. Não, eu já estava posicionado aqui. Então, foi um erro grave no meu operacional. Tentei antecipar. Eu sabia que estava fazendo isso. Eu assumo o meu erro. Porém, foi perca. Certo? Então, eu tomei dois stops na semana, totalizando 43, 42 dólares, se eu não me engano. Isso na minha conta pessoal, certo? E é para mostrar para vocês que esse tipo de situação vai acontecer. E por que que a gente deve parar quando toma dois stop loss, seja na semana ou no dia? Quando a gente toma mais de dois stop loss, nossa linha de raciocínio fica totalmente afetada. A gente fica sem raciocinar como deveria, a gente começa a inventar operações que não existem, a gente começa a procurar trades por vingança, porque nosso raciocínio não está mais funcionando como se fosse a primeira operação, a segunda operação. Nesse momento, se eu tentar forçar mais uma operação, além de não ter nenhuma operação disponível, vai ser totalmente um trade de vingança. Porque, cara, dois stops, uma sexta-feira, por que diabos eu vou entrar no mercado novamente às 11 horas da manhã? Para me agravar mais ainda a minha perca, abalar mais ainda meu emocional. Você entende? Então, cara, coloque no seu plano de trade máximo dois stop loss. Se você é day trader, dois stop loss no dia, tá ótimo. Se você é swing trade como eu, duas operações por semana de stop, de limite, é o essencial. Dificilmente no swing trade você vai ter mais do que duas operações de alta probabilidade. Dificilmente. Então, coloque duas operações e o resultado vai melhorar bastante, certo?
Mas é isso, cara. O mercado funciona dessa forma. Se as pessoas te escondem esses resultados, essa sequência de perda, é porque elas estão mentindo. Isso aqui sempre vai acontecer, não importa o nível de conhecimento que você tenha, e eu já estou bastante acostumado com isso. Não é bom, não é bom mesmo. Olha só, o mercado está indo a meu favor, depois de ser capturado aqui, ser estopado, mas temos que conviver com isso eternamente, até no dia que a gente morrer, parar de operar, né? Então, fica aí meu depoimento. Não acontece só com você, esse tipo de coisa é normal. Acontece com os melhores traders do mundo. E por que que não vai acontecer com a gente? Beleza? Então, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de compartilhar, se inscrevam, beleza? Quero muito chegar a 100 inscritos até o final do ano e espero que tenham gostado. Comentem aí, deixem nos comentários como foi a semana de vocês. E tamo junto, galera.